Convidamos o professor Luiz Jurandir para a sua palestra. Agradeço. Agradeço a presença de todos. A minha parte é bem rápida, que eu vou deixar mais tempo para a gente fazer as perguntas. Esses nossos 2 MBAs estão na Escola Metodista de Educação Corporativa, que foi lançado agora em agosto, dia 7 de agosto. Métricas no cotidiano do executivo. Como ler e incorporar as decisões. O executivo ele tem um cotidiano extremamente árduo. Em geral, a gente olha para o executivo, gravata, terno, etc. A gente acha que ele tem um cotidiano tranquilo. É um cotidiano extremamente difícil. É um cotidiano tenso. Poderia passar umas imagens? Pode mais uma, por favor. Aí é só, obviamente, uma metáfora visual, mas o cotidiano do executivo ele é múltiplo. Você tem que lidar com muitas pessoas, com muitos fornecedores, com clientes, milhares, no caso da Metodista, por exemplo, milhares de alunos, centenas de professores, fornecedores, e caminhões, e trens, etc. Não é um cotidiano tranquilo, é um cotidiano difícil. E, nos últimos 10 ou 12 anos, eles estão trabalhando quase que sozinhos, ali com o computador, com e-mail, etc. Eles têm uma vida árdua e, antigamente, tinha uma série de assessores para ajudá-lo. Muitas vezes, hoje, ele está sozinho ali, escrevendo, fazendo conta, indo no e-mail, no Excel, no PowerPoint, e se virando. É um cotidiano duro. Para que esse cotidiano tenha uma fluidez e uma produtividade, a métrica entra de uma forma fundamental, porque poderia... Aí, é claro, é só uma outra imagem visual, mas as grandes corporações elas são muito complexas, elas têm ramificações. Basta ver aqui a gente, por exemplo. Nós estamos em 15 estados, se não me engano, são 15 estados, 37 cidades, certo? Não é isso? Nós temos 3 campi, são 27 ou 28 mil alunos. Não parece, mas nós somos uma estrutura gigantesca, né? E cada empresa, cada realidade corporativa hoje vivencia essa complexidade. E para que a métrica? Para que serve a métrica, afinal? Ela é tratada em cada ramo, em cada área do conhecimento, de um jeito diferente. Então, se você for ver vários livros e vários professores, alguns chamam de métrica, alguns chamam de medida gerencial, outros chamam de indicador, alguns chamam de instrumento. Os professores de estatística chamam de distribuição de probabilidade, alguns de matemática gostam de chamar de fatores, coeficientes, etc. Mas nível de alavancagem, como o professor Kleber falou, né? Os profissionais de comunicação vão ter que gostar um pouquinho de matemática, não tem jeito. Eu adorei essa frase, professor. Eu também defendo isso para os executivos. Temos que usar um pouquinho de matemática, não tem jeito, para lidar com esse monte de métricas, porque, no fundo, são métricas. São formas de medir e verificar uma realidade complexa e colocar essa realidade dentro de números que eu consiga gerenciar. O que eu não consigo medir é muito difícil gerenciar. Aí é só uma outra metáfora visual. Eu gosto muito de metáforas visuais. Uma vez eu passei no chão, olhei para cima. É espantoso, né? A civilização conseguiu fazer uma coisa dessa voar. É impressionante. O volume de conhecimento que teve que ser produzido nas últimas décadas para fazer algo desse tamanho voar. E voa, ele sobe e desce. E as empresas modernas, metaforicamente, elas também têm essa complexidade. Obviamente que elas não precisam voar, mas elas têm que, toda segunda-feira, começar o dia, atender milhares de alunos, ou funcionários, ou alguma coisa, ou milhões, né, como o metrô de São Paulo, por exemplo, todo santo dia. É quase como colocar um avião no ar todo dia, né? E, no caso do avião, nós não chamamos de métricas, nós não chamamos de medida gerencial, a gente chama de instrumento, né? Instrumento de voo. Mas é a mesma lógica que um executivo tem que ter no seu cotidiano. Ele não tem, obviamente, um cockpit que ele gira assim, aí a empresa gira junto, aí ele breca junto. Ele não tem essa estrutura física para definir o que acontece na empresa. Mas ele precisa dessas medidas. Claro que, quando ele mexe no volante, os movimentos que surgem na empresa são mais lentos, mais complexos,
porque não são movimentos físicos, como no caso de um piloto, são movimentos, muitas vezes, psicológicos, com os clientes, com os funcionários, mas exige do executivo essa visão de pilotagem. Ele tem que entender o instrumento, ele tem que entender como cada medida, cada métrica impacta nisso ou naquilo, e, a partir daí, tomar decisões. E, cada momento, ele tem decisões. A cada dia, novas decisões, e levar o avião para o ar, aterrissar depois que decola. E essas métricas elas podem ser divididas. Obviamente, tem muita métrica, a gente não consegue trabalhar com todas as métricas, como o professor Leandro falou, ele dividiu lá em categorias, né, em classes. Essas classes a gente pode dividir de várias formas diferentes. Métricas para analisar circunstâncias ou métricas para analisar fundamentos. A circunstância, geralmente, é algo de curto prazo. É algo que tem um impacto, mas que não é definitivo. A métrica de fundamento, o fundamento é algo que permeia a estrutura da organização de um jeito mais permanente, que é difícil mudar. A cultura organizacional, por exemplo, é um fundamento que é difícil mudar. Certas coisas, a cor dessa parede eu consigo mudar rapidamente, mas certas coisas numa corporação é difícil mudar. Então, toda empresa, toda realidade, não só corporativa, mas social também, tem elementos muito duros, difíceis de mudar, que são os fundamentos, e tem aquelas coisas que mudam rapidamente, que são as circunstâncias. Os fundamentos, eles também mudam ao longo do tempo, ele pode subir, pode cair, se tal coisa aconteceu. Em caso de finanças, é muito comum nós usarmos a métrica que está ali, distribuição de probabilidade. Nós gostamos, quem gosta de finanças gosta muito de probabilidades, porque as coisas podem acontecer para mais, para menos. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu meço as probabilidades disso acontecer. Para nós, probabilidade é uma métrica muito importante. E mesmo o fundamento ele pode mudar para mais ou para menos, pode subir, cair. Os fundamentos, você tem, por exemplo, aquele primeiro fundamento ali, decrescente, tipicamente uma fábrica de carburador, por exemplo, não tem jeito, a gente sabe que vai. A outro, do lado, em geral, tem cresce um certo momento, depois estabiliza, é muito comum isso, em vários setores e várias empresas. Alguns setores apresentam uma tendência de alta, mas aí, quando a competição vem, e aí arrefece, você perde um pouco, e volta para o nível um pouco mais baixo do que o nível anterior. E tem outros mercados que tem uma coisa mais sazonal, né? De tempos em tempos, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Claro, esses são só são só 4, mas cada mercado tem as suas peculiaridades. E o executivo tem que ter no seu arsenal analítico a capacidade de perceber os fundamentos do mercado que ele está inserido. Cada mercado tem a sua lógica. Por mais que nós treinemos o executivo, ele tem que ter uma capacidade analítica para perceber a lógica do mercado que ele está inserido. E, a partir daí, ele vai perceber qual é a dinâmica do mercado que ele está inserido e vai colocar isso no seu processo de planejamento. Infelizmente, né, a incerteza está sempre presente, mas, para o financista, a gente adora a incerteza, porque é na incerteza que você consegue criar mecanismos de gestão, definição de critérios de otimização. O fundamento pode apresentar uma tendência, pode reverter no segundo momento. Só eu vendo sabonete hidratante, daqui a pouco entra um monte de competidor. Eu achava que o meu mercado ia ser tanto, a minha expectativa arrefece para outro patamar. E, no caso particular, diferentemente do piloto, o piloto, ao usar o instrumento, ele tem questões físicas e mecânicas para operar. O executivo não. O executivo tem um instrumento mais complexo. Ele tem o ser humano para ele gerenciar. Tem centenas, milhares de pessoas que tem que decidir, tem que interferir. E aí a ação humana, quando o executivo vai lá, mexe no cockpit, mexe no volante, não necessariamente os seres humanos vão fazer o que ele achava que eles iam fazer, porque o humano, quando entra no processo, entra de uma forma complexa, psicológica. E a ação humana transforma. E a ação humana ela não entra de uma forma tão trivial, tão mecânica, né? O professor Leandro deve ter esse problema, né? Porque muitas vezes você analisa lá o mercado, os stakeholders, mas aí daqui a pouco eles mudam a perspectiva,
uma nova informação surge, um novo comportamento surge, e o que você achava que era vai mudar. A ação humana, quando entra, muda. E a ação humana, a gente tem alguns fundamentos para analisar como é que o ser humano tem lá certas forças internas. Não temos total capacidade de definir tudo, mas temos muito instrumento analítico para entender, pelo menos dentro de um espectro aceitável. No próximo. No caso particular, eu gosto muito da metáfora do médico. Provavelmente, não procurei algum estudo que mostrasse isso, mas que comparasse as várias profissões. A profissão que provavelmente mais usa métrica é a medicina. O médico, ele consegue articular duas coisas interessantíssimas, que os executivos ainda não conseguem tanto. Ele consegue pegar a métrica objetiva, que está no exame ali, que está na tomografia, que está naquele exame de sangue, dezenas de números, e ele consegue incorporar no processo decisório dele o humano também. Ele percebe o cliente, ele sente, ele conversa, ele passa a mão na barriga, ele incorpora no processo decisório o humano e o técnico. O executivo, diferente do piloto, vai ter que fazer isso, vai ter que desenvolver essa capacidade de perceber o humano e o técnico, porque, dado que ele não tem um avião na frente dele, um volante, ele tem seres humanos, sensíveis, menos ou mais, mal-humorados, ou mais ou menos, enfim, o ser humano tem aquela diversidade enorme, né? E incorporar a métrica de um jeito mecânico fica complexo quando você tem essa realidade humana tão interessante, tão rica, né? Essa realidade, ela é uma realidade cheia de nuances, né? Cheia de nuances. Você tem os excessos, que é a parte vermelhinha. Qualquer característica humana, tem alguns que têm muito, tem alguns que têm pouco, e tem uma grande média ali no meio que tem mais ou menos o comum, né? E essas diversidades mudam com o tempo, e cada sociedade tem uma diversidade diferente, cada sociedade, cada contexto, cada filial tem uma cultura diferente. Quem foi aqui para Curitiba sabe a diferença aqui em relação a São Paulo. Quem já foi para Salvador sabe a diferença. Então, se eu tiver uma empresa com várias filiais, por exemplo, eu vou ter que entender essa diversidade, né? E essa diversidade pode ter mais para cá, mais para lá. E, ao decidir, no seu processo decisório, você vai ter que entender essa diversidade e colocá-la implícita nas suas escolhas, né? E cada realidade local, cada contexto, cada história, essa diversidade tem peculiaridades. Como treinar um executivo para entender tudo isso? Não dá para você dar um roteiro pronto para todos. Segue esse roteiro aqui que você vai conseguir entender toda essa complexidade. O que nós vamos ter que fazer é criar indivíduos, ou ajudar a criar. O educador, ele nunca faz tudo, ele provoca o aprendizado, e o indivíduo vai assimilando essas capacidades, né? E vai incorporar essas capacidades para conseguir entender essa complexidade. Ao entender essa complexidade, ele vai poder gerenciar essas empresas e produzir o bem-estar que nós precisamos. Porque nós não podemos perder de vista que nós temos que produzir café da manhã, almoço e janta para 7 bilhões de pessoas todo santo dia. O que nós fazemos, nós educamos, só no sistema educacional universitário brasileiro, se não me engano, são 6 milhões, não é isso, professora? Professora Beth, são 6 milhões. Por aí, né? 6, 7 milhões. No sistema primeiro e segundo grau, vai ser uns 60 e poucos milhões. E multiplica o Brasil várias vezes, dá 7 bilhões. É uma responsabilidade brutal, né? E esses 7 bilhões precisam todos estudar, precisam ser transportados, precisam almoçar, jantar. Como fazer isso, né? Como colocar isso? Não é um trabalho fácil. Então, a solução que nós encontramos foi, obviamente, oferecer as várias métricas dentro de alguns eixos. O eixo de gestão de pessoas, o eixo de finanças e o eixo de gestão, que são as ferramentas mais técnicas de gestão. E colocar dentro, no coração desses eixos, fundamentos. Fundamentos que alimentem o executivo para que ele entenda essa complexidade, mas dentro de uma forma analítica, não de uma forma roteirizada. O executivo que saiba uma métrica de um jeito roteirizado, ele vai ser um reprodutor de métrica. Ele tem que ser um gestor da métrica. Ele tem que entender, ele tem que saber ler a métrica, tem que ver como essa métrica está associada às outras métricas,
cada fato que você... Cada ação que você toma numa empresa, você gera consequências. Tem, por exemplo, um fenômeno clássico, muito estudado em teoria econômica, que a gente chama de seleção reversa. Eu vou lá, mudo a política de RH. Se essa mudança for muito drástica e desconfortável, os melhores funcionários acabam saindo antes, porque o melhor funcionário, em geral, tem uma empregabilidade maior. E, ao sair, você cria a seleção reversa. Você vai selecionar os que você não queria selecionar. Isso já está muito bem estudado, é um fundamento analítico, em teoria econômica, de seleção reversa. Então, se o gestor, sabendo que tem esse fundamento ali, ele vai gerir a sua política de RH sem esquecer as reações que uma métrica pode gerar na outra. Até você consegue economizar na sua folha de pagamento. Mas aí você vai perder, por exemplo, a sua capacidade de inovação, por exemplo. Você vai perder a sua capacidade de agir num certo mercado, que é aqueles funcionários que o mercado, que os seus concorrentes estão querendo mais, vão sair mais rápido. Então, permeando todas essas métricas, tem muitos fundamentos. E esses fundamentos é que eu gosto dessa metáfora do Karate Kid, adoro essa metáfora, todos os meus alunos sabem essa metáfora do Karate Kid. É a pedagogia que eu defendo, né? Eu não sou pedagogo, mas eu gosto muito daquela pedagogia do Sr. Miyagi, né? Tem lá os fundamentos, né? Aí tem uma lista de fundamentos, não tem? Todo mundo que assistiu o Karate Kid, aí o Daniel San fica lá aprendendo a fazer certas coisas repetitivamente. Depois, aí ele vai para a luta, mas ele vai para a luta com fundamentos sólidos. O jogador de vôlei também faz muito isso, geralmente atletas fazem isso, né? Eles dominam fundamentos sólidos e sabem usar esse fundamento no jogo, sabem lutar, sabem articular suas forças intelectuais. Quais são esses fundamentos? Coloquei o primeiro ali, professora Beth, contabilidade. Por quê? No Brasil, historicamente, a contabilidade foi vista como algo burocrático, porque o contador ele sempre ficou mergulhado em burocracia tributária e trabalhista, porque a nossa estrutura tributária e trabalhista é gigantesca, pesada. E o mercado acabou achando que contabilidade é uma grande burocracia. Não é. Tanto que vários CFOs, importantes CFOs e CEOs no mundo, têm uma base contábil muito sólida. Porque a contabilidade, provavelmente, nas empresas, é a grande geradora de métricas. Cria muita métrica para quase tudo, né, professora Beth? Quase tudo na contabilidade tem uma métrica que associa um número, um fato, uma consequência, um custo, etc. Então, não é à toa que eu coloquei a primeira ali, contabilidade. Depois, estatística. Como eu gostei de ouvir o professor Kleber, não tem jeito. Um pouco de raciocínio estatístico é inevitável. Depois, raciocínio lógico-dedutivo para poder interpretar essa métrica de um jeito crítico e analítico. Não pode interpretar de um jeito mecânico, obviamente. Muitos casos práticos, porque, ao articular casos práticos, você interpreta a métrica dentro de um contexto real, laboratorial, e você consegue interpretar e incorporar isso no seu processo decisório. Você, ao articular tudo isso em casos práticos, você acaba criando um portfólio. É interessante que o executivo tenha um portfólio mental de coisas, para quando ele for para o mundo, for para a luta ali, ele vai com o instrumento, ele vai com os seus fundamentos muito bem mapeados no seu portfólio, e aí vai para a luta, vai conseguir vencer lá. E por ser, eu até sugiro, assistam, quem não assistiu o Karate Kid vai entender o que eu estou falando. É uma metáfora pedagógica, mas que eu gosto muito. Claro, isso com aplicações, muitas aplicações, para que ele consiga desenvolver, exatamente como o Daniel San e o Sr. Miyagi fizeram. Muitas aplicações daqueles fundamentos em contextos que ele tenha como objetivo vencer alguma coisa. A competição sempre tem algum objetivo, né? Você quer maximizar alguma coisa, quero maximizar a margem, o market share, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Alguma coisa, alguma métrica eu quero melhorar ou piorar, né? Sempre. Deixei meu e-mail aqui, qualquer dúvida que vocês quiserem, por favor, não hesitem. Eu respondo e-mail todos os dias. Obrigado pela presença de todos.